qual vai ser a nossa agenda? A nossa proposta é uma introdução ao estudo da ética. Pode parecer algo um pouco complexo, sofisticado, porque a ética é uma parte da filosofia. No entanto, é um saber que também parte do senso comum, o nosso saber espontâneo. Então, todas nós, sejamos ou não graduadas em filosofia, né, podemos acessar muito sobre ética. E isso é muito importante para a nossa formação pessoal, familiar, profissional, cultural. É muito importante o estudo da ética, né? E qual que é a nossa agenda aqui? Então, em primeiro lugar, a gente vai explicar, em linhas muito amplas, o que significa estudar ética. Aí vamos falar daqueles conceitos centrais para compreender o agir humano sob o aspecto moral, ou seja, nós às vezes agimos bem, às vezes agimos mal, às vezes de um modo indiferente. Nós temos consciência disso. Mas por qual critério eu identifico se eu agi bem ou eu agi mal? Qual é a lei, qual é o parâmetro que me dá essa referência? Então, o assunto lei é um assunto importante na ética. O assunto consciência é um assunto importante na ética. E o assunto liberdade é central na ética. Por quê? Porque a gente está se referindo ao agir humano livre, voluntário. Eu não estou me referindo a atos humanos involuntários. Né? Um reflexo, o ato de respirar, né? Não é suscetível de um juízo moral. Eu não digo, muito bem, você agiu muito bem, ou você agiu muito mal, se eu não tenho o parâmetro da minha liberdade. Então, a ética é uma parte da filosofia que estuda o agir humano sob o aspecto do bem e do mal. E dentro disso são essenciais os conceitos de lei moral, natural, que eu vou explicar, consciência e liberdade. Esse, então, é o primeiro bloco de assuntos. Depois, nós vamos apresentar uma filosofia ética, uma filosofia moral, que tem como centro a virtude, e a gente precisa compreender bem o que significa isso, diferenciando de uma ética que tem como valor principal a lei, a regra. A gente age bem se a gente observa determinado tipo de regra e se a gente age segundo o dever. Esta é uma compreensão muito frequente da ética. Ou não, eu entendo que eu ajo bem se eu vejo o que é o melhor, independentemente de uma lei exterior a mim. E aí a gente já se coloca, bom, mas será que existem leis que não me levam a agir o melhor? Então aí tem mil problemas, tanto do ponto de vista pessoal, da vida pessoal, profissional, ética profissional, por exemplo. Né? Às vezes a gente tem códigos de ética profissionais que eventualmente podem não me orientar, podem me desorientar. Eu posso ficar em dúvida. O que é melhor fazer? Se é aquilo que manda o figurino ou é aquilo que eu percebo que é melhor naquela situação concreta? Vejam como pode ser complexo esse assunto. E nem se fale, para as que são advogadas, para quem fez direito, quando a gente percebe leis injustas, que simplesmente não conduzem a uma vida melhor. Então, por que é importante estudar ética? Porque nós queremos ter uma vida melhor, queremos agir bem, queremos ser felizes. Então, é importante a gente situar, digamos, minimamente, as questões fulcrais, centrais, essenciais da ética, porque isso nos ajuda a viver melhor. Né? Esse é o objetivo dessa disciplina, a ser pessoas mais criteriosas, a ser pessoas mais sensatas, em última análise. O saber ético nos ajuda a isso. E é interessante ver que muitas pessoas sem instrução formal, sem grandes estudos teóricos, têm uma sabedoria prática tremenda. Tem esse saber ético, tem esse senso moral adequado, tem essa orientação certeira. E há pessoas, às vezes, muito instruídas, mas muito mesmo, que, no entanto, parece que, do ponto de vista ético, são absolutamente irresponsáveis. Então, vejam como é interessante a nossa disciplina, essa é a nossa aventura. E, por fim, vamos ver algumas doutrinas éticas mais presentes, né, no mundo contemporâneo. Utilitarismo, relativismo, né, vamos comentar um pouquinho sobre isso. E aí tem uma surpresa no final.
porque a gente vai ter algumas aplicações muito práticas, né? Com a participação de uma amiga minha, que é pedagoga, e que trabalha com o tema da comunicação não violenta, que é um tema muito importante e que tem muita afinidade com o que a gente vai ver agora. Tudo bem? Então, ânimo, vamos lá. Então, em primeiro lugar, é interessante situar a disciplina da filosofia moral no contexto mais amplo da filosofia. A filosofia, de uma maneira assim simplificada, a gente pode dizer que tem 4 grandes áreas. Tem um âmbito que diz respeito à filosofia do ser. O que são as coisas? O que é uma substância, um acidente, um ente, a pessoa humana? Então, a gente estuda a metafísica, né? O sentido último, a causa última de tudo o que é, de tudo o que existe. Como é que a gente compreende o mundo ao nosso redor? Isto é a filosofia do ser. Nós temos um outro âmbito na filosofia, que é a filosofia do conhecimento, que estuda como nós aprendemos as ideias, formulamos juízos, desenvolvemos raciocínios, tudo que diz respeito à teoria do conhecimento, por que a gente faz ciência, né? A gente aqui poderia situar, enfim, a antropologia tem bastante a ver também com a filosofia do ser e também com a filosofia do homem, né? Mas, enfim, a apreensão, né? Como se dá o processo de conhecimento. Então, tem um grupo de disciplinas que tem mais a ver com isso. E tem um outro grupo de disciplinas que estuda a filosofia do homem, e a ética está aí. É a chamada filosofia moral, né? Então, a gente está aqui nesse departamento. E também tem um outro grande bloco que estuda a história da filosofia. A gente pode conhecer, né, a evolução das ideias, de acordo com as civilizações, com as épocas, com o contexto biográfico, social de determinado pensador que foi muito influente. Então, a história da filosofia também é muito importante, porque ela nos dá um critério, digamos assim, histórico e hermenêutico para compreender, né, por que, por exemplo, hoje, no século XX, né, a liberdade é um valor tão fundamental e a verdade é um valor tão pouco, digamos, onde há tão pouca concordância em relação à verdade. Embora todos estejam de acordo que devemos sempre ampliar o espaço da nossa liberdade. Nem sempre foi assim. Por quê? Então, a história da filosofia nos ajuda a compreender isto, né? E aqui a gente, então, vai se deter nesse âmbito da filosofia do homem, que é a ética. A ética diz respeito ao agir humano sob o prisma do bem e do mal. Eu agi bem ou agi mal, por quê? Bom, se eu estou falando de ação, qualquer ação, por exemplo, eu vim até aqui, me desloquei para dar aulas, né? Esta ação, eu fiz bem ou eu fiz mal? Eu fiz bem de deixar os meus compromissos no Rio de Janeiro para me deslocar até aqui, para propor este curso. Será que eu fiz bem ou será que eu fiz mal? Poderia ficar em dúvida, porque, afinal de contas, eu tinha outros compromissos, tenho minhas obrigações familiares, profissionais, e, no entanto... Então, toda a ação, né, ela visa um fim, né? Ou um fim que seja bom, vai propositadamente me trazer algo de bom, ou vai evitar algum mal. Então, o agir humano, ele é suscetível de uma avaliação. Se a gente fez bem, se a gente fez mal. Isso é muito intuitivo, todas nós temos isso dentro de nós. Eu fiz bem de deixar a minha família estar aqui uns dias, ou eu não fiz bem? E por quê? Qual é a referência? Então, a ética vai estudar isso. Como é que a gente avalia o comportamento pessoal e, de um modo geral, isso também até se desdobra no âmbito político, no âmbito da vida social. A gente estuda filosofia política especificamente, né? Então, toda ação, ela tem um resultado, ela visa um fim, que a gente entende como um bem. Agora, o que é o bem? Né? Será que existe um bem objetivo ou será que bem é uma noção totalmente subjetiva? Eu acho que eu fiz bem, né? Mas outro vai dizer, não, acho que você fez muito mal. Cada um tem a sua opinião sobre o que é bom, sobre o que é mal.
Agora, será que a gente não consegue ultrapassar o limite da mera opinião e chegar a um conhecimento? Não, realmente você fez bem. Ou não, realmente você fez mal. Será que a gente está no âmbito da simples opinião, quando a gente fala de bondade, maldade, é uma questão opinável, indiferente, ou a gente está falando de alguma coisa substantiva? Não, realmente, pode ser bom ou pode ser mal, depende. E do que depende para eu entender se isso é bom ou isso é mal? Então, a ética vai ter como referência isso, né? Que é possível chegar a um conhecimento do que é bom, do que é mal, do que é melhor. Não significa dizer que sempre, em todas as circunstâncias, o bem está ali diante de nós, né? E a gente pode, sem conhecer as circunstâncias, perceber que isso é bom ou isso é mal. Isso existe, mas é raro. Vamos chegar lá. Normalmente, para a gente avaliar o bem e o mal, a gente precisa ter em conta as circunstâncias. E nunca existe uma regra, digamos assim, exterior a mim, que me garante objetivamente que isso é bom, né? Isso é mal. A gente não tem, assim, digamos, né, um código, né, que abarque todas as circunstâncias. Não, não temos. Né? A gente precisa ter uma certa sintonia, uma certa familiaridade com o bem para perceber. Os códigos, as leis, eles vão te dar uma orientação, um parâmetro geral, uns princípios mais elementares. Mas, na hora do jogo, quem acerta é quem tem familiaridade com a bola. Não é que quando, sei lá, o Richarlison, né, fez aquele gol maravilhoso, né? Depois eu não sei se vocês viram, mas saiu nas redes o ângulo perfeito, né, com que ele acertou, né, a bola, uma coisa impressionante. Não é que ele estudou, calculou e aí agiu assim. Não. Mas ele tinha tanta familiaridade com a bola, tanto senso de oportunidade, tanto treino, que ele foi lá e acertou. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente se depara com situações corriqueiras, diárias, onde a gente precisa acertar. Falo ou não falo? Corrijo ou não corrijo? Faço isso ou não faço isso? É o momento de calar? É o momento de esperar? Não sei. Será que existe assim uma regra? Olha, quando acontecer tal coisa, fale isto. Quando acontecer outra, fale aquilo. Óbvio que não existe. E por que certas pessoas agem bem, são sensatas, e outras não? Claro que existem princípios gerais que nos permitem balizar. Por exemplo, mentir não é legal. Esta opção a gente descarta. Mas o senso de oportunidade depende de um monte de fatores, e principalmente da minha capacidade de avaliar, da minha sintonia com a bondade. Porque a ética tem a ver com o bem. Assim como um grande jogador tem sintonia com a bola, e ele acerta, e ele tem também muito treino, muita experiência, a gente também pode acertar. Ou não. Por muita técnica que a gente tenha, por muito treinado que seja um jogador, se ele não tiver aquele instinto de craque, ele não acerta. E o bonito é pensar que a gente pode ser um craque. Por quê? Porque a gente pode se tornar melhor. E aí a gente também vai aprendendo a decidir melhor. Então é um belo desafio que a gente tem. Por quê? Porque quando a gente acerta, a gente é feliz. Tanto quanto é feliz o jogador que marca o seu gol. E às vezes a gente tem essas pequenas alegrias, né, ao longo do dia, porque a gente acerta, simplesmente isso. E acerta porque tem familiaridade com o bem. Embora, naturalmente, seja necessário treino, seja necessário referências, é necessário ter referências para a gente acertar. Assim como um jogador também não é que ele chegou, entrou no campo e show, brilhante. Não. Tem muito treino, muita disciplina, né, muito trabalho, né, envolvido nesses grandes eventos. E também nós, né? Tem muito trabalho envolvido em a gente acertar, em a gente tomar as decisões acertadas e agir moralmente bem. Então, será que podemos passar da opinião ao conhecimento daquilo que é bom? E é isso que a gente vai tratar aqui. Os filósofos, aliás, Platão, né, especificamente, ele sugere isso, que existe um domínio, que é o domínio da opinião, do palpite, né, do senso comum, que em grego se chama adoxa. Existe um domínio, que é o domínio da episteme, que é o domínio do conhecimento. E na vida moral, a gente tem sim o domínio do conhecimento. Não é uma questão meramente de palpite, embora todo mundo tenha o seu palpite.
sobre política, sobre economia, porque todo mundo paga imposto, todo mundo vota, a gente tem as nossas opiniões. Existe outra coisa que é conhecimento filosófico, que abstrai das circunstâncias concretas, particulares, singulares e entende profundamente o sentido do bem e do mal. Então, quando a gente está estudando filosofia, a gente está indo para esse terreno. A gente sai do mero palpite, do mero senso comum, da mera opinião, mas sem desprezar o senso comum, o saber espontâneo. Existe uma continuidade entre o conhecimento e o senso comum. Quando a gente quebra isso, quando o conhecimento vira alguma coisa totalmente abstrata e desconectada da realidade, a gente pode estar fazendo uma teoria, mas não necessariamente uma sabedoria. Feita toda essa introdução, né, vamos ver aqui a ação, o para quê e o bem. Todas as ações humanas tendem a um fim, né? E isto é a realização de um bem específico, agir bem aqui e agora, no concreto, no singular, né? Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Por exemplo, a gente vê esta sala aqui. Então, existem várias pessoas, existe aqui um semicírculo, existe aqui uma tela, eu estou aqui mais ou menos posicionada. Vocês acham que essa disposição na sala está boa, adequada? Sim, né? Por quê? Para que finalidade está essa disposição aqui agora? Para uma aula. Agora, se nós fôssemos fazer aqui uma espécie de salão de baile, será que essa disposição estaria adequada? Não. O que eu quero dizer? Que a gente qualifica o bem de acordo com um fim. Depende. Para que nós estamos utilizando esse espaço? Se é para um fim didático, de aula, parece adequado. Se fosse para outro fim, não. Então, o saber o que é o bem, o que é o mal, o que é o melhor, depende da ideia de fim. Agora, quando a gente pensa em fim, em finalidade, a gente necessariamente está falando de racionalidade. Por quê? Porque a escolha de um fim depende da minha inteligência, da minha razão. Por isso que a liberdade tem tudo a ver com racionalidade. É uma ideia que nós vamos aqui voltar a ela muitas vezes. Por quê? Porque eu oriento de acordo com o fim, dependendo do que eu entendi que é o fim adequado. Quer dizer, eu dispus para a finalidade de sala de aula as coisas desse modo, porque eu sou inteligente. Não é indiferente arrumar de um jeito ou de outro. Depende do que? Da finalidade. Ora, eu estou falando de finalidade é porque alguém ordenou. Alguém pensou. Para ilustrar isso, gente, eu gosto de um exemplo muito singelo que, quando eu era criança, não sei se vocês tiveram essa experiência de ler Robinson Crusoe, né? Aquele náufrago, né, numa ilha que enfim, entendia que estava perdido e sozinho, até que um dia ele estava lá na ilha e viu umas pegadas na areia, perfeitas. Imediatamente ele pensou, tem um outro homem nesta ilha. E aí, como ele calculava lá os dias, ele chamou esse outro cidadão que ele não conhecia de sexta-feira. Eu gosto disso, por quê? Porque quando ele viu as pegadas, ele não pensou assim, que casualidade, eu estou aqui sozinho e o vento plasmou esta imagem de um pé, aqui impressionante, né? Isso não teria sido racional. Por quê? Porque o acaso não explica a ordem. O acaso não é uma boa explicação para a ordem. Então, ele deduziu, bom, se eu tenho aqui pegadas, há alguém aqui. Perfeito, eu não vi, mas eu sei que há, porque eu sou inteligente. Então, nós temos essa capacidade de perceber um fim. Por quê? Porque nós somos inteligentes. Pois bem, se nós percebemos um fim, somos inteligentes, a gente vai agir de acordo com esse fim ao qual eu me dirijo. Portanto, se eu quero fazer disso daqui uma sala de aula, eu vou orientar as coisas para esta finalidade. Então, quando a gente está falando das nossas escolhas, a gente está pensando nisso. Bom, qual é o fim? A que eu me dirijo? Por quê? Para quê? Aí eu vou escolher o que é melhor.
A gente vai dar depois alguns exemplos para nos ajudar a ilustrar essa ideia, mas aqui o importante que eu gostaria que fosse retido é essa ideia, é que o bem tem conexão com o fim. Eu só qualifico o bem se eu tenho uma direção, se eu tenho uma finalidade, se eu tenho uma racionalidade, porque se eu não tenho racionalidade, tanto faz, é tudo pura escolha, pura indiferença. A gente é livre, faz o que quiser. Mas aonde você quer chegar? Qual é a finalidade? Você quer se tornar um professor? Então você precisa dar alguns passos nessa direção. Ah, mas tanto faz. Depende. Se você não quer nada, talvez tanto faça. Mas se você quer construir alguma coisa, é importante você orientar as ações para um determinado fim. E o que me qualifica o fim? O bem. Por quê? Porque eu busco algum bem na medida em que eu faço certas escolhas. Tudo bem? Então, essa ideia é importante. Quer dizer, a qualificação do bem tem a ver com a ideia de fim tem a ver com a ideia de razão. Porque só os seres racionais se orientam conscientemente em direção a determinados fins. Os seres irracionais não se orientam, digamos, com consciência a um determinado fim. E nós temos esse poder, essa possibilidade de nos orientar conscientemente para determinados fins. Por quê? Porque nós somos inteligentes e nós somos livres. Então, eu tenho essa possibilidade de organizar isso aqui como eu quero. Eu tenho a possibilidade de organizar a minha vida como eu quero. Por quê? Porque eu sou inteligente, eu sou livre, eu sou capaz de projetar no tempo as minhas decisões. E eu posso fazer disso uma grande aventura, uma grande tarefa, um grande dom, que é construir a minha própria vida, a minha própria identidade. Ou não, eu posso usar sem pensar no fim, sem pensar na página 3, na página 4. Eu vou vivendo, porque eu sou livre, não é verdade? Então eu ando para qualquer direção. Escolho isso, depois escolho aquilo, depois vou mais para frente, depois mais para trás, depois para um lado, depois para o outro. Porque eu sou livre. Será? Será que essa liberdade totalmente desconectada de uma orientação, de uma finalidade, será que ela é capaz de realizar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos? Será que nós temos uma orientação? Porque, querendo ou não querendo, a nossa vida continua. Eu sempre digo isso, a vida é uma narrativa. O que eu faço agora impacta no que eu vou escolher daqui a pouco. O que eu faço daqui a pouco também tem o seu peso, porque eu vou escolher um pouquinho depois. Portanto, as nossas escolhas livres, elas têm a ver com o que eu quero fazer, mas para isso eu tenho que pensar. Por isso que liberdade, racionalidade, bem, finalidade, tudo isso está bastante conectado. E a gente pode incorrer, né, digamos assim, em graves retrocessos e problemas na vida se a gente não tem essa clareza em relação a onde eu quero chegar. Então, não estudamos ética, diz o sábio Aristóteles, né, para saber o que é a virtude, o que é a justiça, o que é a fortaleza, o que é a prudência, mas para aprender a fazer-nos virtuosos e bons. Do contrário, seria um estudo completamente inútil. Então, para que essa teoria? Para que estudar essas coisas? E a ideia da liberdade, da consciência, da lei, das referências, da finalidade, do bem, palavras tão abstratas. Mas para quê? Para que isso me ajude a me tornar uma pessoa melhor. Porque senão, pura teoria, não conecta com a minha própria vida.